Boa tarde, estamos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos em mais um Enigma de Ricardo, dessa vez com a amiga escritora Adriana Igrejas. É, Ela já vai se apresentar, está lançando um novo livro. Não, novo não. Está lançando a segunda edição da tiragem do livro A Babá Gótica. Aí vamos começar a nossa conversa. Adriana, você poderia se apresentar, por favor, falar quantos livros tem, seu nome e profissão? A versão curta ou a estendida? Porque eu falo pra caramba, né? Ah, como você Bom, desejar. meu nome é Adriana Igrejas, é nome mesmo, não é nome artístico. Só tem um machado no final que eu não utilizo, né? Normalmente na capa dos livros. Então, meu nome é Adriana Igrejas, sou escritora, sou professora, palestrante, e já atuo na educação há 35 anos. E comecei a publicar um pouco mais tarde. Comecei a publicar em 2011 um livro só meu, mas na minha primeira participação literária foi numa antologia em 2001. Eu participo de mais de 20 antologias, duas delas em Portugal, com contos. Eu não escrevo poesia, só escrevo prosa. E o meu primeiro romance foi A Fórmula da Vida, em 2011. De lá para cá, eu tenho, no total, 5 romances, um livro de contos e as participações em antologias. Essa é a É, resposta resumida. o seu primeiro livro foi sobre o quê? O meu primeiro livro, posso mostrar aqui, né? Pode, não, pode. O meu primeiro livro é esse aqui, ó. A Fórmula da Vida, a Escolha de Catarina, 480 páginas nessa Grande, terceira. hein? É um romance de costumes, tem aventura, mistério, romance, drama, comédia. O primeiro eu joguei tudo que eu queria escrever num livro só, tudo que eu gostava, né? Vendeu bastante? Hã? Vendeu bastante? Vendeu bastante e no momento eu não estou fazendo, não estou com ele em formato físico, mas porque ele é independente. Então, eu comecei com uma editora, mas agora ele está independente, então nem sempre eu posso Pera, fazer, pera, pera. porque Volta a o capa primeiro rapidinho. Volta a capa. pai. Não, não, a capa, a capa, a capa. Não, mostra. Isso, isso. Ele começa em um período e vai para outro período, é isso? Não, é porque é o seguinte, esse livro já é a terceira capa dele. Na primeira edição, ele tinha uma capa, que eu não estou com ele aqui, está lá embaixo, que era uma gota d'água caindo de um tubo de ensaio, todo preto e tal. Aí as pessoas não entendiam a proposta do livro, achavam que o livro perguntava se era livro de química e tal. Aí eu troquei o livro e coloquei essa foto aqui dessa lutadora na capa, mas aí a capa toda era lutadora. Aí o pessoal pensava que o livro era só porrada, né? Não, não, E não eu é. tô pensando que é o quê? De viagem de tempo? É isso que eu Não, primeiro. a ideia é o seguinte, é mostrar um pouco de cada coisa que tem no livro. Então, o livro tem muita aventura, tem ação, mas também tem um romance. Então, são duas, vamos dizer assim, Não, duas porque ele tá com chapéu de época. Não, é chapéu de cowboy. É porque é no interior de Mato, tem a parte que é no interior de Mato Grosso do Sul. Ele é, Ah, tá. ele é parte no Rio de Janeiro e parte numa fazenda em Mato Grosso do Sul, entendeu? Por isso, Ah, tá. Agora eu achei, tô achando que era livro de. o pôr do Agora sol, isso ficou melhor. Aí ficou melhor. Não, não, ficou melhor o chapéu. atrás dele é o chapéu de cowboy. Ah, tá. Aí. É a Qual a história? Fórmula da Vida, a Escolha de Catarina. Esse é de 2011, foi o meu primeiro romance. Em aventura, essas coisas. Ele é até difícil de resumir. Mas você vai me dizendo aí, porque senão se eu começo a falar, eu começo a contar Ah, a tá. história. Então, o seu gênero de escrita favorito é o romance? Ou você já tentou outras áreas, É um como. romance. Não, eu comecei escrevendo contos, como eu te falei, eu Não, comecei não. escrevendo contos para antologias, né? O meu primeiro texto foi publicado nessa antologia aqui, que foi um concurso literário, da Folha dirigida com a Academia Brasileira de Letras. Aí o meu primeiro texto foi publicado nesse. Aí depois veio sempre contos. Não, sim, Esse, mas livros seus mais longos de mais longo. literatura são todos com temática romântica, não de romance, né, mas todos com temática romântica.
Tá, é que eu estava entendendo romance como gênero literário, né? Não, Aquela eu entendi. Por isso que eu formulei a pergunta. Não, a minha temática ela é muito variada. Eu gosto sempre que tenha uma história de amor, apesar de tudo. Então, esse livro aqui, por exemplo, esse que eu te mostrei, tem muita aventura, tem muita ação, tem uma história até policial, né, também, mas tem um romance. Esse romance até custa para acontecer, porque começa contando a história da Catarina dos seus 14 até ela chegar aos 21 anos de idade, que é quando vai acontecer a outra parte, a segunda parte da história, e demora um pouquinho para ter o romance. Eu procuro sempre colocar. O único que não tem romance, pelo menos não nessa primeira, porque é para ser uma série, é esse Encontro Juvenil aqui, o Qual é a Minha Tribo, que a garotinha tem 13 anos, tem assim as paqueras, os crushes e tal, mas não chega a ter um romance, né? Ficou talvez para uma outra, para continuação, que é o livro que eu vou lançar no que vem, que já é a continuação desse aqui, é uma série pré-adolescente e adolescente. Você é professor de literatura mesmo? Sim, de literatura, língua portuguesa e língua inglesa. Ah, bacana, bacana. Eu também estou escrevendo um livro, eu pretendo lançar ele na Bienal, O Enigma do Apocalipse. Eu comecei o canal exatamente para ajudar a divulgar ele. O meu gênero é Dark Fantasy, né? Fantasia sombria, também romance, porque eu gosto muito. Mas eu estou com uma dificuldade, né, das pessoas entenderem o que é Dark Fantasy. É um gênero que não tem muito aqui no Brasil. Gêneros, né? São muitos gêneros literários. Então... O legal é assim, não se prender muito na hora de vender o livro, não se prender muito na questão do gênero. Simplesmente contar a história, porque de boas histórias todo mundo gosta. Então, normalmente eu conto a história do livro depois que a pessoa, esse é o gênero é tal e tal, porque a questão é você gostar, querer ouvir uma boa história, querer ler uma boa história. Não sei, porque nem todo mundo gosta de fantasia. Eu só tento falar que é uma fantasia para adulto. Sim, é verdade. É fantasia? O seu livro é fantasia, né? Fantasia para adulto, entendeu? Nem todo mundo gosta de fantasia e tal, tem muita influência de Game of Thrones. Eu, por exemplo, não curto livro de fantasia. Eu até assisto filme de fantasia, mas livro eu já não gosto. É igual ficção científica. Eu gosto muito de filme de ficção científica, mas não consigo ler ficção científica. Tem umas coisas assim, né? Verdade. Entendeu? Aí tem muita fantasia e tal, porque senão a pessoa vai chegar vai achar que é um livro, é um romance histórico, não é uma fantasia. Tem príncipe, tem... Tudo bem que é tudo deturpado na minha mente. Tem príncipe, tem rei, tem anjo, tem demônio, mas é deturpado, né? É modificado. É a história da Hilda, né? Que ela é uma ex-escrava. Ela é uma ex-escrava. Aí, para ela conseguir ser liberta, ela fez acordo com a rainha dos demônios, que é Lilith. Ela deu os poderes para ela. Só que ela está vivendo mais de 300 anos, né? Só que ela está cansada e o apocalipse está iniciando. Então, aumentou o trabalho dela. Só que ela se apaixonou por um jovem que era ex-seminarista, né? Que é o Renato. E ela tá tendo conflitos na cabeça dela de como ela queria ser humana, não é mais humana, mas em compensação ela não viveria tanto tempo se ela não tivesse feito um acordo com a Liz. E Deus, nesse meio tempo, some. E os anjos vêm para a Terra tentar colher, porque algumas almas do paraíso também sumiram. Aí os anjos e os demônios estão tentando colher essas armas porque são armas, na verdade, né? São armas poderosas que estão engravidando mulheres e essas vão ser usadas uma hora ou outra para fazer o apocalipse. Então, na mão de quem vai ficar o apocalipse, se é na mão dos anjos ou do demônio, é uma pergunta. E qual vai ser a escolha da Hilda? Aí resumo isso. O seu próximo livro, você vai lançar na Bienal do Rio ou tem outro evento para você lançar? Sim, na Bienal do Livro. Você contou aí do seu livro, né? Fantasia, tem muita gente que curte. Aliás, eu acho que fantasia é um dos gêneros mais apreciados em literatura. Com certeza essa história aí vai fazer muito sucesso. Eu pretendo sim lançar esse próximo livro, que vai vir ano que vem, que é a continuação do Qual é a Minha Tribo, justamente na Bienal do Livro. Já até conversei com a minha editora sobre isso, né? E a gente pretende.
Aí a gente fala pretende, porque tudo depende de muitas coisas, né? Depende do livro estar pronto, revisado, ser feita a edição. A Baba Gótica, por exemplo, essa segunda edição era para ter sido relançada na Bienal de São Paulo, mas não houve tempo hábil e aí a gente acabou adiando. Conclusão, ainda não lancei, ainda não fiz um lançamento físico, vou ficar para 2025, no início do ano, que eu vou fazer encontro de leitores de Baba Gótica. Eu tenho muitos leitores desse livro, e vou fazer um relançamento aí, físico, né? E estava pretendendo fazer uma live, ainda estou vendo aí, porque esse final de ano agora é complicado, essa coisa de ano novo, Natal, né? Praticamente ninguém está mais trabalhando. As pessoas estão empurrando com a barriga para o ano que vem. Mas isso. qual é a E o história recesso, muita gente se recesso, né? Que é aí, complicado agora, de recesso. porque acontece, muita gente que trabalha com escrita é professora da área de educação, né? Sim. Acabam usando o recesso da escola como recesso também na área da escrita, né? Isso. Não, na verdade é o contrário, né? É o tempo que eu vou ter para escrever mais. Não, sim, mas você usa para escrever, mas tem muita gente que trabalha com isso, revisão, editora, diagramação, que acaba usando esse período para tirar férias dos dois. Verdade. Mas qual a história do Baba Gótica? Então, Baba Gótica foi o meu segundo romance, né? Que eu tenho ele. Tenho, depois dele, ainda veio mais o Anjo Vingador, que é esse aqui, que também tem mistério e folclore brasileiro. E veio também o Amigo Apaixonado, que é um romance, esse é só romance mesmo, uma história de amor e drama, e se passa aqui na minha cidade, que é Mesquita, né, da Baixada Fluminense. Eu gostei. São canções sertanejas. E além daquele que eu mostrei para você antes, que é o Qual é Minha Tribo, que é o Infanto Juvenil, a Baba Gótica foi o meu segundo romance. Na primeira edição, ele tinha essa capa aqui, né, aqui atrás dele. Ele tinha as páginas todas pretas, né? Bem trabalhado, assim. Que são bem caprichadas. E aí eu sempre conto a história assim, né? Eu não posso falar muito desse livro, porque como ele é livro de mistério, então qualquer coisa pode estragar, acabar sendo um spoiler. A Ana Beatriz tem 5 anos de idade, ela está na fase das princesas, ela acha que quem veste preto é a bruxa, porque a princesa veste rosa, é claro. E a mãe dela contrata, então, uma babá gótica. A menina fica apavorada, achando que a babá é uma bruxa, e ela vai perguntar, você é uma bruxa? E para completar, a babá diz, eu sou. E nesse momento você, leitor, não sabe de nada, porque ela conta uma história. Ela não sabe se é uma fantasia, uma história para crianças, ou se tem um fundo de verdade, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Quem vai te levar a descobrir o mistério é o Lawrence, que é um meio-irmão da menina, ele já é adulto, quando ele chega em casa, ele implica com a aparência da babá, ele acha que ela é má influência para a irmãzinha dele, vai fazer de tudo para ela ser despedida, até investigar a vida dela. Nisso que ele investiga, ele descobre o mistério da babá, que tem um elemento sobrenatural aí da história, mas o leitor não vai saber ainda. Tem sobrenatural, não é fantasia, mas é sobrenatural. Ele não vai saber ainda o que é, mas quem leva a descobrir, então, né, é o Lourenço. E o leitor vai junto com ele, capítulo a capítulo, descobrindo, mas conforme ele vai se envolvendo e descobrindo mais sobre ela e se envolvendo mais, ele acaba se apaixonando perdidamente pela Baba Gótica e o que ele vai fazer com todos os seus preconceitos, com o que ele descobriu, com o que ele vai se deparar aí no final. Então, é assim que eu posso falar sem estragar aí a história, o que o leitor vai descobrir por conta própria. Mas esse título da Baba Gótica, então, é por esse elemento sobrenatural? É porque ela usa preto ou porque tem influência de banda gótica? Na verdade, o título ele veio antes da história, né? Eu estava andando na frente de um cemitério e me veio na cabeça a Baba Gótica. E aí eu pensei, veio assim, a Baba Gótica. E eu, nossa, esse título bacana para uma história, eu vou escrever um conto. E eu anotei e depois fiquei pensando, uns 3 meses pensando, mas como é que vai ser essa história? Por que essa menina seria gótica? Por que ela seria babá? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando veio a resposta, veio a história todinha na minha cabeça de uma vez. A resolução do mistério é a resposta. Por que ela é a babá gótica? Por que gótica e por que babá? E aí eu não posso falar aqui, justamente
toda a história do livro está ligada a isso. Ah, entendi. Eu só fico assim, curioso se tem. Porque veio primeiro veio na minha cabeça o título, depois veio o resto, eu fui desenvolvendo depois. Não foi assim. Ela é gótica, isso você vai apresentar logo de início, né? Que começa quando a menina abre a porta do apartamento e a babá está lá, parada toda de preto, e a menina dá aquele grito, mãe, né? Desesperada, com medo, achando que é uma bruxa. E hoje chegou, então, aqui, olha, a segunda edição, que vem pela Leira Editorial, que é a minha editora atual, que está publicando todos os meus livros, todos esses que eu mostrei agora, eles estão também com as edições pela Leira Editorial. Então, olha só, não sei se dá para ver aí, olha, o efeito do olho. Não sei se você vai conseguir pegar na câmera. Não dá para ver, não, né? Tá bonito, tá bonito. Ele está aqui no olho, que o olho está destacado, parecendo um 3D. Aqui ele está em relevo também, gótica, né? Aí atrás está diferente um pouquinho, tem detalhe, né? Do lado, olha, ele está com a lombada dele tá em roxo. Aí aqui, olha, tá vendo? Aí como é que ele tá por dentro também tá muito bonito. Olha, Bem trabalhado mesmo. bem trabalhado. Olha que lindo. Tá um luxo essa edição, né? Tá um luxo. Mais uma página assim. E aí começa. Ele tá com um bônus no final, que é o conto Viagem de Férias, que é uma continuação, que os leitores pediram muito uma continuação desse livro. Eu tinha escrito apenas um conto, ele tinha sido publicado num livrinho à parte, mas agora vem já nessa mesma edição. Ela ficou uma edição compacta, ficou mais fininho, né, do que a da primeira edição, como você pôde ver. Ficou bem compacta, econômica, mas, ao mesmo tempo, bem luxuosa, bem bonita. Alguns do Viagem de Férias. E uma coisa interessante também, que eu quis aproveitar tudo dos leitores. Foi feito um concurso cultural, porque eu queria que quem apresentasse a segunda edição do livro para as pessoas fossem os próprios leitores que já leram e gostaram do livro. Eu tinha muitos feedbacks positivos. Foi feito ao longo desse ano, no começo do ano, foi feito um concurso cultural, seja o autor do prefácio de A Babá Gótica. Aí eu divulguei nas redes e tal, a gente recebeu os prefácios, e foi escolhido o prefácio aqui, ó, da Kelly Lopes, para o prefácio, quem escreve é uma leitora. Ela também, se não me engano, também é escritora, essa leitora, né? E ela, então, foi a responsável pelo prefácio, ó, Kelly Lopes, aqui, né? Prefácio dela. Teve uma outra menina que participou do concurso, que a gente gostou também tanto do texto dela, que nós separamos alguns trechos e eles vieram aqui para a orelha, ó, também tirados do concurso. E uma outra coisa bacana também que eu quis fazer pelos meus leitores é que no final do livro tem os agradecimentos. Nesses agradecimentos, eu agradeci tanto o editor-chefe da primeira edição, que acreditou no meu livro na primeira edição, né, na primeira publicação, ele já é falecido, né? Então, uma homenagem póstuma. E também a todos os leitores. E eu citei nominalmente vários desses leitores que me mandaram print. Todo mundo que eu tinha print, às vezes um nome, um nickname, um nome, todo mundo que eu tinha guardado, que me deu um feedback, ou falando comigo, ou escrevendo, ou me mandando mensagem, que de alguma forma, desde a época do Facebook até o Instagram, por e-mail, me mandou algum feedback do livro, e todos foram positivos, graças a Deus. Então, eu coloquei aqui, é uma lista de nomes aqui nos agradecimentos, nominalmente. Então, eu começo lá, Alessandra Lucena, Alessandra Rodrigues, Aline Garcia, Aline Olinto, Aline Beatriz Bernardo, Ana Carolina Mota, e aí vou, né, tentando aqui a ordem alfabética, agradecer a todo mundo que, de alguma forma, me mandou um feedback ao longo desses anos, desde a primeira publicação de A Babá Gótica. E ele vem assim bonito, porque, claro, que os leitores mereciam. E já tem leitor falando comigo assim, Adriana, você vai fazer comprar outro livro igual, eu já li. Quais são os seus principais influências? Vai virar livro de colecionador, né? Oi? Quais são as suas principais influências na escrita?
Na escrita, então, eu gostava muito, né, na época da faculdade, eu gostava muito da escrita de Machado de Assis. Até hoje eu acho que Machado é o maior gênio da literatura. Eu aprecio muito a forma como ele traz tudo. É aquilo que eu chamo de literariedade. É você dizer uma coisa fugindo do lugar comum, ou seja, você vai dizer algo da maneira menos corriqueira, menos esperada pelo leitor. Você surpreende ao dizer alguma coisa de uma forma diferente, com palavras diferentes. Então, Machado faz isso muito bem, eu sempre admirei. Eu queria muito escrever assim, mas é lógico que eu nunca vou ser Machado. Eu já superei essa fase, né? De querer me comparar. Por isso que eu demorei tanto para escrever, porque eu achava que eu tinha que ser igual Machado. E eu já encontrei Tinha a minha, um. eu já encontrei a minha forma de escrita, entende? Eu peguei um pouco de Machado, mas eu gosto de contar uma boa história. E eu acho que as histórias de Machado não são boas histórias. O forte dele é justamente a escrita, é a forma como ele narra. Se você pegar um enredo de Machado de Assis, um Dom Casmurro, não sei, para um filme assim, porque não tem tanta ação, é muito psicológico, é muito uma narrativa interior, é muito que o personagem sente em vez de ação. Eu já gosto um pouco mais de narrar coisas que estão acontecendo, não só reflexivas, não só internas, né? Acontecimentos internos do personagem. Então, eu fiz essa mistura. Eu gostava muito de José de Alencar também, porque José de Alencar faz isso, né? Ele tem uma escrita boa, mas ao mesmo tempo ele conta assim as histórias sensacionais. E aí eu fui misturando com outros autores. Eu gosto de Luiz Fernando Veríssimo, então aquela parte do humor. Aí eu puxei coisas também de séries, de filmes. Eu fui Mas observando hoje, como hoje, os bons. Oi? mas hoje em dia, o que você anda lendo e quais escritores você anda lendo? Tirando os clássicos. Então, eu até, nesses tempos agora, eu tenho tido pouco tempo para ler, né? Eu tenho lido pouco. Eu leio, assim, tudo que me cai nas mãos, aí eu tenho vou acumulando ali na minha estante, e eu costumo ler dois livros ao mesmo tempo. Um é sempre um livro não literário, vamos dizer assim, não alguma coisa na linha de ou autoajuda ou doutrinário, né, religioso, e outro na vertente de romance, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu comecei a ler agora o livro do George Orwell, o 1984. Não clássico, eu Isso é pego às clássico, vezes. né? É clássico, é. Isso é clássico. Não clássico, eu pego de vez em quando um livro de alguma autora, colega minha autora, para ler também, ou algum livro que esteja. O que eu li antes dele foi da Conceição Evaristo. Não sei se já é considerado clássico, um livro de Não, contos. Conceição é agora, não é isso? Conceição Agora, não, ela tá viva, né? não, eu sei, mas assim, ela já está se tornando quase que, né? É, Eu li, antes desse, agora eu li um livro de contos da Conceição Evaristo. eu tento ler, sempre também dois, né? Eu tento ler um clássico e tento ler um de fantasia, por causa que é o gênero que eu pretendo escrever. Eu tô lendo agora 20 mil Léguas Submarinas. É, Já li, já li. entendeu? Assim, aí tu. No mês passado eu li Carmila. É, assim, quando você é um clássico, então você entende de onde nasce, por exemplo, os clichês, né? A narrativa, o aspecto. Você começa a entender de onde veio isso. Mas quando se fala de linguagem, os clássicos eles não ajudam muito. Por isso que é melhor você ler por isso que eu tento ler assim os atuais. Aí você está falando, por exemplo, do Machado. Eu lembro da primeira frase, né, do livro, né? Eu dedico este livro aos vermes que irão me comer, aos vermes que irão me comer, né? Então a genialidade dele está nisso, né? Nos detalhes, né? Porque, por exemplo, hoje em dia você escrever um livro com o final aberto que nem é o Bentinho, as editoras não iam querer, né? Não, eu acho que não, ao contrário. Hoje em dia, eu acho que existe espaço para todo tipo de literatura.
Você tem desde de livros ainda que tenha muito essa genialidade, essa literariedade. Então, a escrita da Conceição, por exemplo, eu achei muito nessa linha, né? E tem aqueles que contam boas histórias de forma muito bem escrita. Tem livro para tudo quanto é gosto. Tem livro que é só para divertir, tem livro que é para refletir. Os meus livros, eu gosto de dizer que são livros para sorrir e refletir, porque são tanto para se divertir como também para pensar, para aprender alguma coisa. Eu gosto sempre de passar alguma mensagem no livro, alguma coisa que faça o meu leitor pensar, para que esse livro não seja esquecido, porque quando ele é só entretenimento, ele é esquecido, a não ser que seja aquela coisa assim muito emblemática, né? Ou também quando ele é livro muito ele vai deixar uma marca, mas não vai trazer aquele sorriso aos nossos lábios, não vai ser aquele livro divertido. Tem aquele livro que você lê porque é obrigação, não tem que ler porque é clássico, eu preciso aprender e tal, mas não vai ser leve a leitura. Então, eu gosto que os meus livros sejam leves, divertidos, mas que tenham uma linguagem boa, bacana, que também impacte o leitor e, ao mesmo tempo, leve a refletir sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Então, os meus temas eles são muito variados, mas uma coisa é certa, você não vai ler nenhum livro meu que não te faça pensar seriamente sobre algum assunto. Então hoje tem muita do traço da comédia, né? Também ou não? Sempre tem alguma coisa que leva para a comédia. Eu gosto de colocar pitadas de comédia. Embora, por exemplo, O Amigo Apaixonado é um drama. Ele tem uma história bem densa, assim, então você não vai dar muitos sorrisos em Amigo Apaixonado. Você vai suspirar e tal. Mas tem uma história bem densa, bem dramática. Já em A Babá Gótica, apesar de ter essa aparência sombria e tudo mais, você vai dar umas boas risadas, porque tem um personagem que é o pai da Ana Beatriz, Humberto, ele é um pândego. Ele não sabe falar nada sério, né? Ele fala e é inspirado numa pessoa real, que algumas pessoas próximas a mim reconheceram e sabem quem é. Então, ele vai dizer frases do tipo que é um peido para quem está cagado, entendeu? É uma coisa assim. Então, ele é um personagem que quebra, porque eu vou trazer temas como suicídio, bullying. Então, são temas muito densos que tem a Babá Gótica, ligados todos a esse mistério, a essa atmosfera que parece sombria, mas ao mesmo tempo de forma leve. Tanto que é um livro adorado pelos adolescentes. Os adolescentes curtem demais. E não é um livro pesado. Não é um livro pesado, não é terror. E aí tem essa parte toda aí divertida do livro, para o pessoal rir. As coisas que a Ana Beatriz fala, porque ela é criança, então ela fala coisas assim, Isso que eu né? tava pensando, assim, um livro na perspectiva, da visão de uma criança já deve ser mais leve, né? Porque, não é na perspectiva dela, não. O narrador é em terceira pessoa. Todos os meus livros, o narrador é em terceira pessoa. Eu gosto do narrador em terceira pessoa porque eu justamente me dá uma liberdade de fazer esse mix que eu te falei. De Machado a Meg Cabot, a Thalita Rebouças, misturando tudo, entende? Então, você vai encontrar, às vezes, um deveras no meio de um livro e daqui a pouco uma gíria. É bem assim, uma coisa assim. Você tem alguma dificuldade em ser escritora? Você sente alguma de... A dificuldade que todo escritor tem no Brasil, pelo menos, é a venda do livro, né? O mais difícil é vender. Para escrever é o mais fácil. Escrever é uma coisa que eu faço, assim, naturalmente. Eu sou muito intuitiva. Então, quando eu sento para escrever, a coisa sai e flui. O problema é ter o tempo para escrever, porque a gente precisa, às vezes, ter outra... Não, a maioria, né, precisa ter uma atividade profissional que consome o tempo, paralela. E a dificuldade de vender livros, porque, como todos sabem, o Brasil não é um país de leitores. Então, a quantidade de leitores que nós temos, embora isso tenha, eu acho que tenha melhorado nos últimos tempos, ao contrário do que alguns pensam, eu acho que até aumentou o número de leitores, só que muitos não estão lendo mais o livro físico, eles leem o e-book, né? Mas ainda é um número muito pequeno se você for comparar com outros países de leitores, né? Quantidade de pessoas que se interessam por livros. Dependendo do local onde você está,
as pessoas não dão valor nenhum ao livro. Então, eu já fui a eventos em que não eram eventos de livros, mas que resolveram me colocar lá numa mesa com os meus livros para eu vender, e aí o pessoal está passando e é livro, é o artesanato ali do lado, é o churrasquinho ali na outra banda, mas livro, assim, tipo, né? Então, não é só quando eu me sinto num local em que você vê que realmente as pessoas vão atrás de livros, que eu acho que o melhor evento que ainda tem é a Bienal do Livro. Você está falando, a senhora é a terceira escritora que senta aqui. Tô com poucas entrevistas, né? Acho que Ah, tenho 6 a 7 entrevistas. E a terceira ou quarta escritora que fala a mesma coisa, que a dificuldade é a propaganda do livro. não, nem é propaganda, é vender o livro mesmo, né? É, Propaganda, hoje a gente tem as redes sociais que ajudam e tudo mais. A dificuldade é a venda do livro. Vender o livro se tornou no Brasil, ele é praticamente um artigo de luxo. Livro é um artigo de luxo. As pessoas não dão, por exemplo, essa edição aqui. Quando você acha que eu vou poder vender isso aqui? Isso está muito caro, isso aqui vai tudo, ficar né? no A mínimo, mulher no passando mínimo. aqui. No mínimo. Só olhando a capa, é R$ 70. Pois é, no site está 75. Só olhando essa capa. Se Eu eu fizer uma nem grande promoção, eu vou vender o quê? Uns R$ 50. 55, R$ 60. Só que Por aí. isso é preço, não é preço de escritor. Isso não é preço de escritor brasileiro, né? Pois Isso é é. preço de Aí escritor internacional. mas então, a pessoa paga R$ 75 uma pizza grande, né, para a família, mas num livro, entendeu? É questões das prioridades. O que, Não, que é um livro, né? O não é que é só um livro pra, que não representa para a é, pessoa? não é só a prioridade, é porque teve o aumento do preço dos livros, né? Também tem concorrência, é o que eu estou falando. Livros, não, teve aumento em tudo. Nós estamos Teve, vivendo mas o uma papel inflação. teve mais. A inflação está gastronômica. Todo final de ano, para o começo de ano, a gráfica, eu tenho livro independente também, né? Esses são pela editora, mas a gráfica me manda um recadinho, ó, vai ter um aumento de tantos por cento, 15%, 20%. Quer aproveitar para fazer não sei quantas cópias do livro e tal. Entende? Todo ano tem aumento, isso é normal, mas a inflação realmente está muito alta, o Cara, papel é muito tá caro, e muito as caro, o pessoas papel tá muito caro. muito caro. É, Mas o livro, a gente ainda tem que concorrer com um livro internacional. isso que eu estou dizendo. Esse é o preço do livro do Breno Sanders, que estava sem direito autoral aqui no Brasil. Agora tá, não sei se a senhora conhece, é um escritor que ele agora é um dos mais famosos de fantasia. O livro dele mais barato é R$ 80. Como estava sem direito, tá em livro dele é R$ 200 aqui no Brasil. Aí, final do ano agora, teve uma promoção que está chegando a 100, 120, a 80. O mais barato dele tá essa faixa de preço, né? 70 a R$ 100. E aí, com o livro digital, as pessoas preferem ler o livro digital, né, do que investir isso num livro físico. Ainda tem outra coisa, né? O livro, muitas editoras, às vezes, numa feira de livro, botam um livro lá R$ 20, que aí faz uma competição desleal. E ainda aí fala, não, e é livro internacional, é livro famoso e barato. Por quê? Claro, o cara faz 10 mil cópias, 20 mil cópias, aquilo ali barateia muito, que é uma venda certa. Agora, o autor nacional, são pouca, a edição é pequena, né? Tipo, pequenas tiragens, ou por demanda e tal. Então, isso encarece muito o livro, porque muita gente pergunta isso, né? Por que o livro nacional é tão caro? É por isso. Porque se tem demanda, a gente faria em grande quantidade, aí baratearia o preço. Mas Isso, se não, isso é questão de ser independente também, né? Tem muita gente que faz livro independente que carece o preço. não, aí, sendo independente ou sendo por editora, acaba redundando no mesmo, porque se você faz independente, você até faz o teu preço na hora de vender, entende? Você ganha aquele lucro, mas você também vai arcar com tudo e você não tem um suporte de uma editora que vai, de repente, colocar um stand na Bienal. Não, então, acaba que você tem que botar a margem de lucro dentro daquilo, porque você gastou dinheiro do seu bolso, então acaba Pois é, encarecendo. sim, sim. E assim, toda vez você tem que se preocupar em fazer todo o processo da diagramação, da capa e tudo mais, e você fica um pouco sozinho nessa luta, né? A editora, ela ajuda você a dividir um pouco, ela te indica oportunidades, ela te indica feiras, então isso favorece.
Tem vantagens e desvantagens de você estar independente ou não. Eu tenho um livro independente, que é aquele que eu te mostrei, os outros não. Eu não acho que é vantagem, porque ele 480 páginas, vou fazer pela editora, que a própria editora precisa comprar o livro para revender, né? É um investimento contínuo que a gente faz. No Brasil é dessa forma, né? Não tem como fugir muito. O mercado editorial, ele tem as grandes editoras que só fazem grandes publicações, mas aí meio que você já tem que ter a venda certa. Você primeiro precisa ser famoso para depois você vender o livro. É mais ou menos assim. Tem muita gente que fala isso também. Muita gente que fala isso também. Primeiro tem que ser famoso, depois você tem que imaginar como é que você é famoso, como é que se as pessoas não gostam de ler pessoas que elas não conhecem, né? Exatamente, exatamente. Então, o legal é você cativar os leitores, porque aí eles vão querer ler outras coisas suas, né? Eu já tenho alguns leitores que tudo que eu publico, eles querem ler, eles querem comprar, eles querem acompanhar, entendeu? Isso é muito legal. E olha que isso é difícil, porque eu escrevo gêneros literários diferentes. Eu publico um negócio, que eu publico uma coisa diferente. Se eu publicar sempre a mesma linha, eu teria mais facilidade. Mas o que eu posso fazer quando eu não controlo a minha imaginação, né? E dá na telha de escrever outra coisa, eu vou escrever outra coisa e tal, e assim vai. Qual dica você daria para quem quer começar a escrever? Então, para quem quer começar a escrever, primeiramente, tem que ter a constância, né, de treino, escrever mesmo, treinar. Não se preocupar em estar tudo perfeito no início, entender que existe um período de teste, né, de estar testando aquilo, mostrar para as pessoas, procurar opiniões assim sinceras, né? Porque se for mostrar às vezes para mãe e pai, eu não vai achar tudo lindo, né? Minha mãe achava tudo que eu escrevia lindo e eu não tinha segurança nenhuma. Essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho também, de achar leitor beta. Procurar alguém para fazer uma leitura crítica, para ver o que precisa melhorar. Investir, se puder, né? Se tiver condições. Acho que também tem muito curso online, tem muito vídeo no YouTube de autores já consagrados, dando dicas excelentes, né? De você, de escrita criativa e também estudar gramática. Não tem como fugir. Estuda gramática. Compra uma boa gramática, um livro, ou estuda internet, estuda as regras ortográficas, regras de pontuação, Tem gente que acha isso bobagem. Eu como sou professora de língua portuguesa, eu já trabalhei também como revisora, já fiz revisão de livros, já fiz revisão de antologias. Eu já peguei escritor muito cru ainda, entende? Então, fazendo revisão de texto assim para alguns escritores que têm potencial, mas quando você vai ver o texto, mesmo eu mexendo como revisora, porque tem gente, o revisor corrige, o revisor dá um jeito nisso daí e o texto vai ficar maravilhoso. Não, não vai. O revisor ele vai corrigir pontuação, gramática, língua portuguesa, mas ele não vai transformar um texto ruim em um texto bom. Nunca. Ele não vai mexer na estrutura do teu texto, a não ser que você vá pagar o cara sei lá, um copy 10, quase que reescrever o seu livro todo. Entende? Então, eu já fiz revisão, peguei livro de 500 páginas que a menina usava um verbo de sende. Disse o livro inteiro. Eu falei, fulana, troca isso daí. Trocou de meia dúzia de frases, entendeu? Aí, fazer o quê? Vou reescrever o livro todo. Aí já é outro trabalho, na revisão gramatical, né? Aí já é um copy desk, aí já é outro preço, é outra situação. E já peguei livros com erros absurdos, né? A pessoa, às vezes, vai escrever sobre um lugar que não conhece e aí coloca um aeroporto num lugar que não existe, coisas assim. Tem muita gente que tem esse problema, essa dificuldade de fazer a pesquisa, né?
Pesquisa hoje em dia é tão fácil, né? Que tem Google, tem inteligência artificial. Agora, com inteligência artificial, tem gente até que está usando, né? Para escrever inteligência artificial, né? Eu nem me atrevo a falar sobre isso, que ainda tem que pesquisar mais para entender o que está acontecendo. Mas, por exemplo, pessoas que colocam diálogos demais no texto, aí torna o texto chato, repetitivo, desnecessário, muito diálogo. Por exemplo, tem uma coisa também. Extremamente importante aquele diálogo, útil, engraçado, interessante, corta, entendeu? Eu já peguei textos assim, oi, tudo bem? Não sei o que. Podia falar, cumprimentaram-se, encontraram, cumprimentaram-se, e aí já vai para a parte do diálogo que interessa. Tá entendendo? Então, há escritores que têm essa dificuldade de ver o que precisa, o que não precisa estar. E às vezes é de mais e às vezes é de menos. Às vezes também não tem diálogo nenhum. Então, tudo tem que ser muito pontual. Agora, isso aí é só a experiência, a prática, né? O estudo. Agora, a parte gramatical, de saber empregar bem a fluidez da linguagem para não tornar o texto chato, porque tem gente que peca pelo excesso, tem gente que peca pela falta. Então, tem que equilibrar isso aí. A minha dica é: eu li o livro agora. Estude bastante e leia muito, porque você falou, né? Você vai escrever fantasia, lê livro de fantasia. A minha dica é: leia livro daquilo que você escreve e dos outros também, que você precisa ter uma visão geral. Primeiro, você tem que ler de tudo. Eu já li de tudo. Lógico que agora eu já não leio mais coisas que eu nem gosto tanto, porque eu já defini mais ou menos as minhas linhas. Mas você tem que ler de tudo, para você conhecer um pouco, ver o que as pessoas estão escrevendo, o que estão gostando de ler, etc., até desenvolver o próprio estilo. Assim, eu por exemplo, reparei uma coisa, agora com essa questão, como o meu livro ele tem muita questão regional, porque a Hilda, ela veio para o Brasil, mas ela criou toda a sua base aqui no Brasil. Então tem muito sobre a questão do regionalismo, né? Então, uma coisa, por exemplo, que eu acho que na escrita a gente não se toca é a questão do sotaque, né? Porque fica parecendo que todos os personagens estão no mesmo local e têm a mesma condição, mesma bagagem cultural, né? Então todo mundo fala meio que igual, com os mesmos vícios de linguagem. O escritor ele precisa se preocupar com isso. Eu me preocupo com isso. Por exemplo, no Anjo Vingador, é uma cidade fictícia, né, onde as lendas do folclore do Pará criam vida, uma cidade fictícia no Pará. Então, eu pesquisei a linguagem do Pará, eu assistia vídeos no YouTube de pessoas falando sobre as gírias usadas no Pará. Então, em várias frases ali, eles estão o pessoal local, né? Porque tem a equipe de reportagem que vai de São Paulo para lá, que tem gente do Rio, tem gente de São Paulo. Agora, quando chega lá, o homem vai falar égua. Porque lá em cada frase, parece que em cada frase o pessoal mete um égua no meio. Égua. Aí tem vários aqui que eu coloquei que são gírias, né, nos Vingadores, que são gírias lá do Pará. E aí eu assistia uns vídeos, que hoje em dia é muito fácil assistir vídeo no YouTube, tem tutorial de tudo, tem a Sim, pesquisa. mas o escritor iniciante tem isso na cabeça. Quando eu comecei a escrever, quando eu era adolescente, não, na verdade, eu já queria escrever desde criança. Eu me lembro até hoje. Eu fui numa excursão da escola, tinha 10 anos de idade, no Museu da Marinha, onde tem um submarino, né? Eu fui com um bloquinho na mão e fiquei perturbando os moços que estavam de serviço lá, fazendo perguntas. Quanto que duraria para você fazer um cruzeiro de tal lugar, um barco fosse não sei o quê, por causa de uma história que eu estava escrevendo com 10 anos de idade. Porque tinha que perguntar, não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. Quando eu tinha 10 anos de idade, não existia nada disso. Entendeu? E tinha na biblioteca, tinha que pesquisar. Hoje é muito fácil, o Google já resolve tudo há muito tempo, agora ainda tem outras ferramentas. Agora, tem que se lembrar que existem essas diferenças, né, regionais. Agora, eu estou escrevendo um livro que tem um personagem que vem do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que parei, dei uma olhada, dei uma pesquisada e vi para tentar inserir ali uma fala diferente ou outra nos diálogos.
de como ele vai falar. Porque realmente não pode todo mundo falar do mesmo jeito. Ninguém eu sou fala do carioca. mesmo jeito. Assim, eu sou carioca. Aí eu vou botar todo mundo falando, querendo e dizendo o sotaque do Rio de Janeiro, então, sendo que é um negócio nacional, assim, eu me toquei nisso. Por isso que eu acho que muita coisa se perde na tradução, né? Tem livro que eu falei, cara, esse livro não tem como ser traduzido, porque perde metade da graça se eu for traduzido. Que foi A Arma Escarlate, da Renata Vieira, que é tipo uma releitura do Harry Potter pro Brasil. Ventura, né? Renata Ventura. Isso. Não sei se você conhece. Eu conheço a Renata, sim. Aí eu falei, pô, esse livro não tem como ser traduzido, porque ia perder metade da graça. Porque ela bota o sotaque dos personagens e o regionalismo de cada um. O carioca ele é mais de um jeito, o mineiro é mais de outro, é mais tímido, o carioca é mais expansivo, ele é mais expansivo. Então foi, pô, esse livro não ia ter mínima graça se fosse traduzido, assim. Ia perder muito da essência da história. Eu acho. Como toda história, como tudo que vem para cá também, perde muito. Tudo que vem para cá também, que é estrangeiro, perde muita coisa. Isso aí faz parte, a gente perde sempre a piada, perde o duplo sentido. É só você comparar, quando você, por exemplo, você souber inglês, por exemplo, vai assistir um filme legendado, e aí você vê, às vezes, como eles traduziram na legenda, como a pessoa falou, você já viu que perdeu a piada ali com a tradução. Eu já percebi isso várias e várias vezes em filmes, em histórias. E às vezes até umas sinucas de bico que o tradutor fica, porque por exemplo, friend em inglês é para amigo e para amiga, né? E aí tem o episódio lá de Buffy, a Caça a Vampiros, que no hospital, e vai dizendo eles da dublagem, a sua amiga esteve lá. E ela entendeu que era o Angel, o outro vampiro. Mas a verdade, porque ele também era o amigo que ela conhecia como amigo. Aí ficou estranho, porque a sua amiga, e ela entender que foi o cara, mas é porque friend em inglês não tem gênero, tanto serve para homem quanto para mulher. E aí, como que o tradutor faz com isso, entendeu? Como que faz seu amigo, sua amiga, vai acabar, dar um problema. E só percebe isso quem conhece a língua nativa, quem não percebe vai ficar assim, esse negócio foi esquisito aí, né? Não estou entendendo. Ou então passa batido, né? Para a maioria que é desatenta, passa batido. Não, assim, mas assim, tu vê que o regionalismo, conversar com as pessoas, e isso ganha muito pra sua história, né? Não, é engraçado quando o revisor vai querer corrigir o que eu coloquei. Coloco essas coisas em regionalismo e o revisor vai corrigir. Até questões coloquiais, eu faço questão de manter o coloquial, mas às vezes tem coisa que a editora não deixa. Não, mas aí quer corrigir um português ali, que quando é diálogo, gente, diálogo é diálogo, né? Não tem jeito, não tem que corrigir o diálogo daquele jeito que a pessoa falou. O traficante vai falar com todas as regras gramaticais. Não tem como isso. Mas é porque muita coisa no Brasil ficou meio engessada, americanizada, de tanto se produzir livro estrangeiro. É o que eu falo, assim, né? Todo mundo aqui, por exemplo, na Inglaterra, você tem todo ano uns 500 filmes do Rei Arthur, 280 do Robin Hood, aí tem mais umas 300 releituras sobre a Guerra das Rosas, mas aí chega aqui no Brasil, a gente quer copiar de lá e copiar mal, assim. Aí tu bota o Brian no college. Pelo que eu tenho reparado, não há mais esse cuidado com a linguagem. Nem nas produções de época. Nem nas produções de época há esse cuidado com a linguagem. Eu já vi em filme de época o pessoal fazia assim, soquinho assim. Que isso não se fazia. Entendeu? Eu falei, que é isso, gente? Antigamente, assim... Novela de época, as pessoas usando certas linguagens, certo vocabulário que não existia. Até a novela de época tinha um cuidado, né? Com o MC. Até os anos 70, isso é muito recente. Pai e mãe não viravam para o filho e falavam, eu te amo.
o pai e a mãe só falavam, eu gosto de você. Eu sei porque eu fui criança nessa época. Não era usual. Hoje em dia, um pai chega para o filho e fala, eu te amo, meu filho. Isso não existia em 1980.